Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar sequência aí ao terceiro livro dessa série aí, que vocês já viram aí o primeiro livro, A Queda de Gigantes, o segundo livro, Inverno do Mundo, tá? E nós vamos hoje dar continuidade aí com o terceiro livro, Eternidade por um Fio, onde a gente vai encerrar a trilogia O Século, que é uma trilogia escrita por Ken Follett. Meu nome é David, nós vamos dar continuidade a esses três vídeos. Hoje é o último vídeo que vai representar o século, a trilogia O Século, escrita por Ken Follett. Então aí a gente já tratou aí do primeiro livro, A Queda de Gigantes. Nós já falamos aí do segundo livro, que é O Inverno do Mundo. E agora nós vamos trazer aí o terceiro livro, que é esse livro aqui, Eternidade por um Fio. Vocês podem ver que ele é um pouquinho mais grosso, porque ele tem bastante história, ele tem bastante contextos históricos, porque ele vai pegar desde ali do final da Segunda Guerra Mundial, onde, como a gente já sabe, acabou a partir do momento em que os Estados Unidos resolveu soltar as duas bombas em Hiroshima e Nagasaki. Então, o terceiro livro ele vai trazer esses momentos históricos, porque se a gente pega ali desde o final, ali, 1945, até a ascensão de Barack Obama, que aconteceu em 2006, 2007, que foi quando, dia 20 de janeiro de 2007, quando ele entrou na presidência, a gente tem um momento grande em história. Não é um momento histórico, vamos dizer, tão grande, porém foi um momento da história que houve muita história. Então, assim, não foi um momento em datas em si tão grande, porque se a gente pega, por exemplo, a história da Idade Média, ou seja, foram 1000 anos, se a gente pega ali a história do tráfico negreiro, da escravização dos negros, foram ali 400 anos, então ali foram períodos históricos em tempo maior, porém, lógico, esses 400 anos, tanto da escravização, quanto os 1000 anos da Idade Média, ali do ano 500 até mais ou menos o ano 1500, que quando acabou a Idade Média, e o início da Idade Moderna, o tempo em si ele foi maior, teve diversos contextos históricos, como, por exemplo, ali na Idade Média, a gente pode pegar diversas pandemias que houveram ali no decorrer da história. E já esse último livro, ele vai tratar aí de um período histórico de mais ou menos 60 anos, 70 anos mais ou menos, que ele vai começar aí de 45 e ele vai até o ano de 2007, 2006, com a ascensão de Barack Obama no poder, tá? Então esses livros, esse último livro, ele vai tratar ali de vários períodos históricos. Então ele vai começar falando a respeito vamos dizer, as consequências que a Segunda Guerra Mundial gerou para a humanidade, principalmente ali no quesito europeu, no quesito russo e no quesito americano, que seria, vamos dizer, os três grandes locais, né, as localidades, Alemanha, Inglaterra e Gales, né, Gales do Sul, como sendo os três países europeus. E no caso a gente vê ali na Rússia, né, apesar que a Rússia também ela faz parte ali, uma grande parte da Europa, que ali no caso ele não vai ser mais Rússia, né, ali nesse período até 91 ele vai contar ali como um período que ela é República Socialista Soviética, e no caso, ali nos Estados Unidos, a gente vai passar por todos esses períodos que a gente conhece em grande parte por ser na América, né? E por grande parte da gente estudar mais os Estados Unidos do que, por exemplo, a Rússia. Então a gente vai pegar ali períodos como o período da Guerra Fria, que foi uma batalha mundial, porém os dois grandes envolvidos foram sim Estados Unidos e República Soviética, em que o mundo passou diversas vezes
como diz o próprio título, por um fio, ou seja, uma bomba que os Estados Unidos ou a Rússia resolvesse lançar na outra poderia até mesmo acabar com a humanidade, como a gente viu ali nas crises dos mísseis, né, que houve ali uma ameaça que quase chegou às vias de fato, em que a gente vê que a Rússia tinha colocado mísseis em Cuba, que é comunista até então, e os Estados Unidos tinham colocado mísseis ali na fronteira da Rússia, da República Soviética, e ameaçava a Rússia. Falava, olha, se você jogar na gente, através de Cuba, a gente vai jogar em vocês. Então, se a gente está aqui hoje, é porque ainda bem que isso não aconteceu, porque provavelmente se tivesse acontecido hoje nós nem estaríamos aqui mais para poder contar essa história. Então não aconteceu, essa briga, essa luta entre Estados Unidos e República Soviética, ela se deu somente no campo tecnológico, ainda bem, principalmente no que diz respeito às viagens espaciais aí com a Rússia, a República Soviética tendo o seu primeiro foguete em órbita, chegando primeiro ao espaço do que os Estados Unidos, né, levando ali o primeiro animal, o primeiro ser vivo que foi para o espaço, levando também o primeiro satélite ao espaço, né, o Sputnik, e como a gente sabe, em 69, os Estados Unidos lançando aí os primeiros astronautas a pisarem em outro local sem ser a Terra, ou seja, eles pisaram ali na Lua. Neil Armstrong, acompanhado por mais outros astronautas, tiveram um grande desfecho, né? Eles conseguiram ir e voltar em vida sem ter algum problema mais. Então eles foram os primeiros a conseguir pisar em solo lunar, e essa foi a corrida que gerou essa disputa entre Rússia, entre República Soviética e Estados Unidos, tá? Então isso o Ken Follett ele vai retratar no livro, ele vai falar sobre esse aspecto, ele vai falar também um pouco sobre a guerra do Vietnã, assim como vocês viram, como eu comentei com vocês, na Segunda Guerra Mundial, onde que a Rússia, né, a República Soviética, os soldados da República Soviética fizeram aquela barbaridade com as mulheres, aquilo inominavelmente ali, de entrar, abusar das mulheres, ali no fim da Segunda Guerra Mundial, né, na divisão ali entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, bem como aconteceu a mesma coisa no Vietnã também, com os soldados americanos, e há alguns relatos no livro também, enfim, são crimes considerados, né, crimes de guerra hoje. Se há algo assim, há um crime de guerra, passivo de julgamento no Tribunal de Haia e tudo mais. Então, houve muito disso. Ali vai mostrar, por exemplo, nos anos 70, no final dos anos, aliás, nos anos 60, em 60, 64, criação da Lei dos Direitos Civis. Vai falar ali também sobre a morte de John Kennedy, vai falar ali sobre a morte do irmão dele, vai falar sobre Martin Luther King, Malcolm X, ou seja, ele vai trazer esses fatos históricos que a gente já conhece, que a gente já sabe, e vai colocar alguns personagens dentro dele. Por exemplo, os personagens americanos, ele consegue criar ali, em consequência da Segunda Guerra Mundial, não somente da Segunda Guerra Mundial, né, em consequência
das coisas que houveram ali nos livros anteriores, a gente começa a ver as consequências, as boas e más consequências de tudo que ocorreu no primeiro, no segundo livro. Ele começa a criar já um desfecho aqui nesse livro, colocando essas personagens que até então eram crianças ou até mesmo não existiam nesses dois livros, nos dois primeiros livros. Ele começa a colocar essas personagens de uma forma que elas se tornam protagonistas dessas histórias, começa a misturar, juntar mais essas histórias, começa a juntar mais essas personagens, começa a lhe trazer o contexto histórico de uma forma muito legal, porque o desfecho, você vê que ele acaba se tornando um só desfecho, porém com as 5 famílias que foram criadas, que foram analisadas ali no decorrer do primeiro e do segundo livro, tá? E no final desse terceiro livro, a gente tem um desfecho magnífico. A série e a trilogia, ela tem um desfecho sensacional. Para mim foi um dos melhores desfechos de uma trilogia de livros ou de uma sequência de livros. E assim, a única coisa que eu posso falar para vocês é que o desfecho é muito emocionante, principalmente porque nós temos aí o primeiro homem, o primeiro presidente americano negro, que espero que não seja o último. Agora nós temos a vice-presidente, né, a Kamala Harris, que ela é negra também. Então isso para a sociedade negra que tanto sofre, tanto nos Estados Unidos, principalmente aqui no contexto Brasil, em que aqui no Brasil a gente tem também uma perseguição, a gente tem um racismo totalmente complicado. Então, assim, os personagens, no Brasil a gente tem essa perseguição, nós vemos diariamente os movimentos negros sendo atacados, até mesmo por pessoas negras dentro desse governo, trazendo agora um pouco da nossa história aqui brasileira, dentro desse governo, os negros sendo atacados. E quando a gente lê um desfecho de um livro, de uma trilogia, trazendo todo esse aspecto esse aspecto de orgulho para o personagem ali que foi criado, é algo sensacional. E assim, o orgulho que esse personagem ele tem por ter acompanhado a ascensão do Barack Obama, ter acompanhado esse desfecho, é tudo demonstrado ali no livro. Então, os 3 livros dele ali são livros que são volumosos. Se você ver aqui, ó, esse daqui é o menos volumoso, que é como eu comentei com vocês, que é o Inverno do Mundo, é o menos volumoso. E se você pega aqui também o primeiro, ele tem um volume razoavelmente grande. Então, juntando aqui esses 3 livros, eles dão aí aproximadamente 3.000 páginas, se você juntar esses 3 livros. Porém, vou deixar ele aqui do lado, porém com certeza é uma leitura que vai levar alguns meses, aí você vai se dedicar algum tempo aí para a leitura, mas com certeza a hora que você terminar essa trilogia, você vai falar, não, valeu a pena eu ter lido, valeu a pena eu ter investido um tempo lendo esses livros e conhecendo, mesmo que picada, conhecendo um pouco da história, mesmo que de uma forma romantizada. Lembrando do primeiro vídeo, tá? Diferença de romântico com romance histórico. Então, assim, mesmo que de uma forma fictícia em alguns aspectos e realísticos do outro, são livros que valem muito a pena ser lidos. Alguns livros que eu deixaria de referência para vocês lerem, além dele, né? Seria, como eu disse, o M, O Filho do Século. Então, como referência, é um livro bacana aí para vocês acompanharem, para vocês saberem da ascensão do fascismo italiano, enfim, para vocês acompanharem ali o primeiro e segundo livro, que primeiro acaba, né, como eu comentei aqui com vocês, ele acaba ali no começo do terceiro Reich, e o segundo livro ele começa com o terceiro Reich. Então, para vocês saberem um pouco de como começou essas ideias fascistas, em que Mussolini ele ficava com a ideia fascista
lá na Itália e Hitler ficava com as ideias nazistas na Alemanha. Seria um livro interessante, mas também é interessante, mas não precisa acompanhar para vocês entenderem, porque Ken Follett, ele descreve de uma forma precisa esses 3 livros, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Muito obrigado por vocês terem acompanhado essa série aí, essa série de 3 vídeos, por ter ficado aqui com a gente. Antes de você ir embora, se inscreva, compartilha, curta nosso canal, tá? Comente aqui embaixo, o seu comentário é bem importante para que a gente possa ver o feedback de vocês e melhorar sempre esse canal, melhorar sempre esses vídeos e falar mais e mais de algo que a gente ama, que é livros, tá bom? Até mais, tchau, tchau!